Sem espinhas. Sem espinhas. Sem espinhas. Sem espinhas. Hoje, para me ajudar a tirar as espinhas à ciência, tenho comigo Cláudia Serra. Olá, Cláudia. Olá. Vamos começar por apresentar-te um bocadinho do ponto de vista da investigação. Conta-nos o que é que tu fazes, o que é que tu estudas e partilha connosco qual é que é o teu prato preferido. Essa pergunta é muito engraçada. Bem, eu sou investigadora do CIMAR, trabalho com peixes de aquacultura e estou mais focada em tentar resolver algumas questões ou alguns problemas que este setor tem, nomeadamente o combate a doenças, usando micro-organismos, que é a minha área de formação, a microbiologia. Quanto ao meu prato preferido, não é peixe, apesar de gostar muito de peixe, é arroz de cabidela, feito pela minha mãe. Continuando a falar na onda da comida, tendo em conta a previsão do crescimento da população mundial para os próximos anos, nós temos já a consciência de que existe a necessidade de investir em novas alternativas e atualmente temos consciência também de que mais de metade do peixe que consumimos provém da aquacultura, que é um sistema responsável não só pelo cultivo de peixes, mas de organismos aquáticos no geral, por exemplo, algas, crustáceos e moluscos. Ainda assim, a aquacultura em Portugal continua a sofrer de muitas conotações negativas. A minha questão para ti é porquê e se essas conotações são justificadas em Portugal? Bem, Beatriz, eu diria que já não é bem assim. Eu acho que cada vez mais o consumidor tem noção de que os produtos provenientes da aquacultura não são maus para a saúde e também não sabem mal. Aliás, os dados mais recentes mostram que há uma crescente consciencialização do consumidor pela qualidade de produtos vindos da aquacultura. Há também um claro aumento do consumo de produtos vindos deste setor e, portanto, isso demonstra o reconhecimento por parte do consumidor, quer da qualidade, mas também da segurança destes produtos. Portanto, eu diria que isso já não é bem assim. O mais importante, na minha opinião, é que o consumidor saiba qual é a origem do peixe ou do produto que está a consumir. Porque se for peixe de aquaculturas portuguesas ou próximas de Portugal, vai ter uma garantia de frescura que muitas vezes o peixe pescado em alto mar pode não dar, ou então proveniente de aquaculturas mais longínquas. Portanto, eu acho que saber a origem é mais importante do que propriamente associar a aquacultura a algo negativo que não é. E se o pescado não proviesse de aquacultura, o que é que aconteceria? Bem, acho que essa questão já nem se pode colocar porque a população mundial está a crescer, como todos sabemos, e as pescas não vão crescer. Aliás, elas estagnaram nos anos 90 e nos 90 milhões de toneladas e não há como crescerem. Portanto, se nós não produzirmos peixe de outras formas, se dependermos apenas do peixe que é pescado, o que vai significar é que a maioria da população não vai ter acesso a este tipo de produtos. São compostos por nutrientes essenciais a um desenvolvimento correto do ser humano, à saúde humana, nomeadamente um perfil em ácidos gordos e uma quantidade de ácido gordo essencial, que é o ômega 3, que de facto são importantes para a saúde humana, como por exemplo para o desenvolvimento do cérebro em crianças. Se não se fizer aquacultura, o que vai significar é que a maioria da população não vai ter acesso a este tipo de produtos e isso vai se traduzir numa redução da saúde humana. Relativamente à alimentação desses peixes e organismos aquáticos que no fundo são criados em aquacultura, eu tenho ideia que ainda há uma visão muito negativa relativamente à forma como eles se alimentam ou como as pessoas os alimentam, no caso, e acho que era importante também desmistificar um bocadinho a constituição da ração, porque não é só farinha de engorda, ou aliás não é... farinha de engorda, e eu gostava que tu explicasses um bocadinho que tipo de nutrientes é que nós podemos encontrar atualmente nas rações da aquacultura. Realmente concordo, Beatriz, é mesmo muito importante desmistificar, porque de facto percebo que a maioria das pessoas pensa que os animais produzidos em cativeiro, inclusive os peixes, são alimentados com alimentos sintéticos, o que está longe da verdade. As rações são constituídas por alimentos que existem na natureza, nomeadamente matérias-primas vegetais, soja, milho, trigo, que são desfeitas, são trituradas, não é? São trituradas para fazer de facto uma farinha, que no fundo é um pó,
uma versão mais pequena desse mesmo alimento e que depois são misturados de uma forma equilibrada, de forma a garantir que todos os nutrientes que são necessários para um crescimento, para a alimentação e para fornecer todos os nutrientes necessários ao crescimento desse animal e ao seu bem-estar são incorporados nesse alimento. Portanto, é preciso desmistificar. As rações não são alimentos sintéticos, são alimentos feitos à base de alimentos que existem na natureza. Vou simplificar desta forma. Em vez de alimentarmos animais com um pedaço de trigo, um pedaço de milho, um pedaço de soja, por exemplo, o que é feito que não lhe iria veicular todos os nutrientes necessários e alguns estariam, se calhar, em excesso. O que é feito é que estas matérias-primas são trituradas, são depois misturadas de forma a que todos os nutrientes que são necessários a maximizar o crescimento desse animal sejam veiculados. E, portanto, o que acontece é que depois dessa mistura é feito um grão, o alimento é prensado e faz-se um grão que dá aquele aspecto granulado das rações que as pessoas estão habituadas a ver, pelo menos nos animais de companhia que terão em casa. Outro aspecto muito importante, além destes alimentos não serem sintéticos, é que há respeito pelas necessidades do animal, pelo seu bem-estar, para maximizar a sua saúde, e estas dietas são extremamente controladas, quer a nível de contaminantes químicos e biológicos, como por exemplo a presença de metais pesados, a presença de organismos patogénicos, e portanto acho que pode haver bastante confiança por parte do consumidor que os animais são alimentados da melhor forma que poderiam ser. Queria ressalvar que quando estamos a falar de animais alimentados e produzidos dentro da União Europeia, podemos ter garantia de que estas regras são cumpridas, quando no resto do mundo as regras são diferentes e há zonas do planeta onde nem sempre serão cumpridas as mesmas ressalvas, as mesmas premissas. Qual é a entidade que assume o papel da ASAI no mundo animal? Bem, a entidade é a mesma, Beatriz, a ASAI, portanto, a nível europeu, não é? Porque eu gosto sempre de falar a nível europeu, temos a Agência Europeia da Segurança Alimentar, que é quem regula qualquer suplemento que entre na alimentação, quer humana, quer animal, e portanto só passando pela autorização desta Agência Europeia de Segurança Alimentar, o EFSA, é que um suplemento pode ser introduzido na alimentação animal. Tendo então já esclarecido a questão da constituição das rações, ou seja, tendo clarificado a ideia de que os nutrientes não são de todo perdidos, pelo contrário, até são mais direcionados, se calhar, tendo em conta que nós sabemos do que é que o animal precisa, acabamos por trabalhar em prol disso, ou seja, constituir um alimento que vá corresponder às necessidades do animal, se calhar de uma forma até mais eficiente do que no meio selvagem. Eu gostava de perguntar se nós visualmente conseguimos distinguir ou temos a capacidade de distinguir um peixe selvagem de um peixe produzido em aquacultura. Vou dar a minha opinião. Na minha opinião, não. Isto é, se formos à lota, podemos ver um grupo de peixes do mesmo tamanho, muito bem calibrados por tamanho, e aí saberemos que esses peixes vêm da aquacultura porque há uma certa triagem, enquanto que peixes vindos da pesca vêm de vários tamanhos porque é aquilo que cai na rede. Portanto, aí consegue-se distinguir na lota. Peixes do mesmo tamanho, bem calibrados, são provenientes da aquacultura e peixes de tamanhos variados serão provenientes da pesca. Agora, se tivermos um exemplar, um peixe de aquacultura e outro vindo da pesca lado a lado, na minha opinião, não se distinguem. A Cláudia trabalha muito com o objetivo de produzir ou trazer novas soluções para a aquacultura, nomeadamente vacinas orais, que pode ser um conceito um bocadinho estranho para quem não é da área ou para quem não percebe bem estas questões, e inevitavelmente os animais produzidos em aquacultura acabam por viver um bocadinho num stress mais constante, porque a liberdade deles é de alguma forma condicionada, controlada, e a minha questão é de que forma é que as vacinas poderão contribuir para a redução desse mesmo stress e quais é que são as vantagens associadas à injeção de vacinas orais em peixes da aquacultura? Primeiro, se são orais, não serão injetáveis, não é? Serão administradas por via oral. E as vacinas orais são uma urgência. Aliás, as vacinas no geral são uma necessidade muito grande porque o setor continua a sofrer da ocorrência de doenças para as quais ainda não há, ou pelo menos não há para todas, vacinas eficazes e tratamentos eficazes, o que significa perdas económicas avultadas todos os anos para os aquacultores, para o setor da aquacultura. Por um lado, há poucas vacinas disponíveis, não é? Não há para todas as doenças. Por outro lado, as vacinas as disponíveis são injetáveis e por mais difícil que possa ser acreditar, os peixes em aquacultura são vacinados como somos nós. Isto é, 1 a
um por injeção. Portanto, imaginem o que é um tanque com milhares de peixes e ter que serem retirados um a um para serem vacinados. É muito trabalho, mas além de ser muito trabalho e muito dispendioso, é também muito estressante para o animal. Os animais não gostam de ser manipulados e também não gostam de ser retirados da água. E, portanto, aí sim temos um momento estressante para os animais que muitas vezes origina doença ou morbilidade e por vezes até mortalidade. E é isto que leva a que haja esta necessidade de produzirmos vacinas orais que possam ser incorporadas na dieta e que desta forma possamos vacinar os animais ao mesmo tempo que os alimentamos de uma forma passiva e assim eliminar qualquer tipo de stress que possa ser veiculado durante a vacinação. No nosso caso em particular, as vacinas orais que nós estamos a desenvolver têm ainda outras vantagens associadas porque são baseadas em micro-organismos benéficos que nós chamamos probióticos, que só por si já veiculam a melhoria da saúde dos animais com que os alimentamos e têm também uma vantagem do ponto de vista tecnológico, é que são resistentes à passagem no trato gastrointestinal, principalmente no estômago, e portanto garantem que a sua capacidade imunogénica chega ao intestino intacta e assim são também mais eficazes. Portanto, esta é a nossa diferença. Há outras estratégias a serem estudadas no mundo para vacinar oralmente os peixes da aquacultura, porque de facto é uma necessidade urgente. As vacinas orais são uma realidade relativamente recente ou é algo que já existe há algum tempo? São uma novidade relativamente recente para todos os seres vivos. Mesmo uma vacinação de seres humanos continua na grande maioria a ser por via injetável. Não quer dizer que não haja exemplos de vacinas orais eficazes, mas são ainda em número muito reduzido. E que tipo de resultados é que vocês têm obtido? Muito promissores. Devo dizer que pelo menos para duas doenças em peixes de aquacultura já conseguimos resultados francamente promissores que até têm chamado a atenção de possíveis colaboradores a nível industrial e temos também resultados ainda mais promissores para outras doenças no peixe modelo que nós usamos em laboratório, que é o peixe zebra. Portanto, estamos confiantes que em breve, e aqui na ciência o breve pode significar alguns anos, não é? Teremos produtos validados para eventualmente entrarem no mercado. E relativamente à segurança para o consumidor, no caso, dos produtos da aquacultura, nomeadamente no que diz respeito a resíduos de antibióticos, o que é que tu nos tens a dizer? Bem, tal como eu disse antes, não é? Há várias realidades no planeta. Há a realidade europeia, onde há regras, há consciência da problemática da resistência aos antimicrobianos e, portanto, já há mais de uma década e, portanto, estes antibióticos ou antimicrobianos estão proibidos de serem incorporados nas rações, só podem ser usados como tratamento quando a doença está estabelecida e reconhecida por um veterinário, mas no resto do mundo, ou em certas partes do globo, as regras são diferentes e, portanto, não podemos garantir que animais criados noutras partes do globo, portanto, fora da União Europeia, não tenham alguma incorporação de antibióticos nas suas rações. Daí eu achar que é muito importante o consumidor ter consciência de que se consumir produtos animais e vegetais, mas neste caso de pescado, criados dentro da União Europeia, terá uma garantia maior de que de facto esses animais não foram alimentados com rações contendo antibióticos. O resto do mundo há de seguir o nosso exemplo, assim espero, porque de facto há cada vez mais essa consciência de que os antibióticos contribuem, ou a incorporação de antibióticos em rações animais contribuem para o aumento desta problemática que é a resistência antimicrobiana em diversos organismos. Tens noção de um número, ou consegues-me dar um número aproximado do número de espécies que são criadas em aquacultura? Acho que não. São várias. Aqui na Europa, ou pelo menos na zona do Mediterrâneo, estamos mais concentrados em espécies de alto valor económico e a maioria são espécies carnívoras, nomeadamente robalo, a dourada, a corvina, temos também algumas omnívoras, a solha, o rodovalho, mas depois já há um número enorme de espécies de água doce criadas na Ásia e na América do Sul, que de facto não te sei dizer, não te sei dar um valor, porque são muitas e muito diferentes. Temos também uma indústria muito forte do salmão nos países nórdicos e também no Chile, e há depois os outros organismos, não é? O camarão, que é muito produzido na Ásia, bivalves também cada vez mais a sua produção a crescer e portanto não sei dizer um número de espécies. Para concluir, e numa versão atualizada para o
século XXI, na tua opinião, como seria o sermão de Santo António aos peixes, de aquacultura, claro? Bem, essa é uma pergunta engraçada, é um desafio. Sei lá, acho que diria qualquer coisa aos peixes como cresçam em quantidade, de uma forma sustentável, claro, em respeito pelo ambiente e deem à população mundial uma proteína de qualidade segura que contribuirá para um crescimento saudável desta mesma população. Acho que seria qualquer coisa assim, cresçam e alimentem-nos com qualidade e segurança. E em relação ao ser humano, que tipo de sermão é que tu gostavas de dar? Qualquer coisa na mesma linha também. Por um lado, façam escolhas de consumo informadas, privilegiem aquilo que é local ou que está mais perto, porque de facto, por um lado, tem garantia de qualidade, por outro, a pegada ecológica será menor, não é? Do que consumir produtos vindos de muito longe, mas também não sejam aversos à mudança, porque de facto estas novas tecnologias têm boas intenções, nomeadamente a produção em cativeiro de peixe e dos outros animais. A intenção é que proteína de qualidade chegue a um maior número de pessoas, nomeadamente aos países que não têm para já acesso a este tipo de produção. Obrigada, Cláudia. Ora, muito obrigada eu, Beatriz. E tu, ainda não estás convencido que a produção de aquacultura não é um obstáculo, mas sim um caminho? Vou deixar nas notas deste episódio alguns exemplos para explorares. Talvez eles te ajudem a perceber ainda melhor este mundo. Temos encontro marcado no próximo episódio. E até lá, não se esqueçam de procurar viver uma vida Sem espinhas. O Sem Espinhas é um projeto apoiado e referenciado pela década do Oceano e do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.